Saudações! É com muita alegria que iniciamos mais uma aula de Feng Shui, sendo a segunda, né? E hoje nós vamos falar sobre os quartos, né? Sabemos que no Feng Shui todos os ambientes são importantes, mas você também tem que levar em consideração que o quarto você passa no mínimo um terço da sua vida dentro desse cômodo, né? Por quê? Porque no mínimo nós dormimos 8 horas por dia, né? Então é importante que a energia desse local esteja muito bem equilibrada, harmonizada e que seja uma energia muito reconfortante e ao mesmo tempo revigoradora. Então, o que devemos evitar dentro dos quartos? Excesso de aparelhos eletroeletrônicos, né? Desde televisão, rádio, celulares, né? E outros, de preferência, se você tiver rádio relógio, é melhor ter um despertador comum e evitar muita tranqueira, né? Tipo, ficar guardando revista antiga, malas, né? Que você só usa para viajar, colocar, sei lá, retratos antigos em cima do guarda-roupa, você tem que evitar. O quarto tem que ser o mais light possível, né? Como dizem. Você tem que ter praticamente o que? Os utensílios para utilizar na cama, né? Que são os cobertores, os lençóis, as fronhas, os travesseiros, né? E também dentro do armário as suas roupas que você utiliza. O restante, né, você tem que ter um local. Tudo bem que hoje em dia a gente sabe que as casas são cada vez menores, né? Ou os apartamentos aí pior ainda, mas nós temos que organizar. Quarto não é depósito de objetos, né? Tem que ser o mais livre possível para poder ter uma energia de repouso, porque o quarto ele é yin, né? Então não pode existir movimentação, porque é um local para você repousar. Então tudo que é questão de atividade, até às vezes fazer trabalho na cama não é recomendável, né? Ler um livro para você acabar relaxando é até interessante, mas você fazer outras coisas na cama não é legal porque você vai acabar perdendo o sono, principalmente se você estiver utilizando telas, né, tipo de computador, de celular, que elas te deixam cada vez mais ativos, né? E o sono vai embora. Então você tem que ter esse cuidado com o dormitório. Ao mesmo tempo, você também tem que observar a posição da sua cama. Ela tem que estar, como a gente fala, de frente, né, para a porta, sem estar em linha reta com a mesma. Então, quer dizer, a melhor posição para uma cama seria a das imagens, né, ao qual você tem praticamente a visão ampla de todo o dormitório, né, e também de quem entra pela porta, porque você vai conseguir enxergar conforme a abertura da porta. Então essa seria uma posição recomendada, que nós chamamos ela de posição de poder. Então você tem um controle, né, e você vai acabar tendo o seu repouso tranquilo, porque existem outras situações que você acaba tendo insônia ou, como diz, insegurança, mas a gente vai comentando. Então se você tem condições de manter a cama nessa posição, né, uma das duas, você vai conseguir ter uma boa harmonia dentro do seu quarto. É claro que a gente tem que observar o restante do dormitório, né? Você tem que ver a posição do seu armário. A gente sempre recomenda que o guarda-roupa ele fique do lado esquerdo de quem está deitado na cama, né? De barriga para cima, é óbvio, para você poder localizar. Então, do teu lado esquerdo seria interessante você ter o guarda-roupa, que é o que nós chamamos de dragão. E do lado direito, né, você ter uma cômoda, né, um pouco mais baixa, de preferência abaixo da altura das janelas, que a gente chama do tigre. Na parede onde vai a cabeceira da cama, a gente sempre pede que a cabeceira seja alta, né, mais alta ou menos que a cabeça das pessoas que estão deitadas, e também de preferência que esteja em uma parede sem janela, né, que seja uma parede fixa, que aí nós falamos que essa parede é a proteção da tartaruga. E você também vai ter de preferência na frente do pé da cama, se houver possibilidade, um tapete, né? E o restante tem que ser livre entre a porta e a sua cama, né? Seja livre para poder ter a energia da Fênix, né? Que é onde você vai conseguir ter visão total do local. E aí você consegue ter uma harmonia dentro desse dormitório, né? Aí vamos para os casos que a gente não recomenda como se fosse
o dormitório ideal, né? Ou a posição da cama. Que nem neste caso aqui, a gente vê que a cama está com a cabeceira na parede, na mesma parede da porta de entrada do dormitório. Essa posição não é muito boa, porque o que acontece? Ela gera insegurança, né? Então, normalmente, quem dorme nessa direção, nessa posição com a cama, a pessoa vai ser insegura, vai ter medo de ladrão, vai ficar vendo se as portas estão trancadas, ao menos umas 2, 3 vezes por dia, né? Porque ele vai ter essa segurança, porque nessa situação a pessoa não tem um descanso, como a gente chama, zen, né? Porque ela vai ficar vira e mexe com essa insegurança e com o medo, em, como a gente fala, em sistema de alerta. Ou seja, ela vai ter um sono pequeno, fraco, né? E qualquer coisa vai acordar, qualquer mínimo barulho ela vai despertar, porque ela está em sinal de alerta, né? Está sempre de prontidão, porque ela sempre acha que alguém pode estar invadindo a casa. Então, se houver possibilidade de mudar a posição da cama, né, se o dormitório permitir, você muda para uma posição mais satisfatória. Caso não consiga, aí você faz a cura, que é colocar na posição, na parede oposta à porta, né, um espelho para refletir a porta e quem entra nessa porta. Aí a pessoa que está deitada na cama vai ver o reflexo no espelho e vai minimizar a insegurança e o medo dela de não enxergar quem está vindo como se fosse pelas costas dela, né? Também, se você quiser melhorar a situação desse dormitório, você pode mantê-lo com uma boa iluminação, né? Também ajuda um pouco. Mas o mais importante seria, se você conseguir, trocar a cama de posição, né? Porque realmente é uma posição muito ruim. Aí, ao mesmo tempo, se você pega e vê essa outra, que é mais perigosa ainda, por que a gente chama ela de perigosa? Porque neste caso a cama está em linha reta com a porta. Ou seja, toda a energia que vem, né, pela porta vai acabar passando pelo seu corpo ao momento que você estiver descansando nessa cama. Então não é interessante você dormir numa cama com essa posição. Se você não consegue mudar a cama, né, porque às vezes ocorre do quarto ser limitado, né, e infelizmente a cama só vai ter uma posição. Então a gente recomenda que faça o uso das curas, é colocar um sino dos ventos ou um cristal facetado entre a porta e a cama, né, bem no centro, né, e também colocar o espelho para refletir a entrada, né? Então, como está no desenho, você faz o espelho numa parede lateral. E assim você vai ter um controle razoável do local. Então, essa seria a cura. Claro que normalmente a gente pede que, se possível, mudar a posição da cama melhor, porque essa situação é muito ruim. Você pode ter vários problemas, desde problemas de articulação, como também problemas de resfriados que não passam, né? Porque você vai estar naquela energia que a gente chama de vento encanado, né? Porque está direto na linha reta da porta, né? Então todo o chi que entra, ele vai acabar se transformando em chá quando encontrar o seu corpo e a cama. Então você vai acabar sendo prejudicado. Então a gente pede que vocês utilizem essas curas, né? Ao mesmo tempo, se você observar, nós teríamos também essa outra situação. É uma situação parecida, né? Só mudou a posição da cama, invertiu. É uma situação ruim, né? Porque você realmente tem pouca visão de quem entra pela porta, principalmente se a porta estiver abrindo da maneira que está na imagem, né? Então você não vai ter, como diz, controle praticamente de nada que entrar dentro do seu quarto. Então a gente recomenda que vocês utilizem o quê? O mesmo artifício, colocar um espelho na parede de frente com a parede onde a cabeceira da cama está, né? E entre a porta e a cama colocar um sino dos ventos ou então um cristal facetado, né? É uma cura artificial e que às vezes ajuda, porque nessa situação a cama vai ter uma energia que vai cortar você ao meio, né? Então onde essa energia bater não é interessante. Se for da cintura para baixo, né, principalmente na parte do abdômen, depende da condição da porta e da cama,
você vai ter vários problemas atacando vários órgãos, né, que são muito sensíveis a certas energias. Então você vai poder ter problema desde estômago até problema de rins ou intestinos, ou como a gente fala, dependendo da altura, vai ter problema também com o pulmão, né, vai estar sempre resfriado, pegando aquelas doenças que acabam acometendo o pulmão, né? Então, realmente, a gente recomenda que evite essa situação. Quando existe a possibilidade, numa situação dessa, ou como da anterior, a gente recomenda que coloque um biombo, né? Que ao menos você vai, como diz, bloquear essa energia. É uma situação radical, mas ao menos ela fica mais garantida da tua proteção. Mas, como a gente volta sempre a dizer, hoje em dia os imóveis são feitos praticamente bem limitados de tamanho, né? Então muitas vezes essas curas não conseguem por falta de espaço. Mas deixo a dica a vocês, né? É legal vocês sempre terem opções e usarem a criatividade, porque as curas existem, mas se você puder amenizar cada vez mais a influência das energias perversas, melhor. Então, nesse caso, fica essa dica. Uma outra situação que praticamente são parecidas com as outras, né? A gente só está repetindo. Você já tem a resposta das curas, né? Para poder trabalhar. E praticamente a cura já foi dita nas outras imagens. Então aqui é mais só para ressaltar, para vocês terem um pouquinho mais de ideias, né? E poderem trabalhar na situação, porque a gente sempre comenta que o ideal realmente é tentar mudar a posição. Olhando os desenhos, você sabe que daria, né? Entre aspas, né? Porque não tem os outros móveis. A gente tem que fazer a avaliação em cima do quarto completo. Mas aqui fica a dica para vocês terem as suas alternativas e as maneiras de vocês poderem analisarem a situação. Como eu já havia dito também, né, é sempre bom que o quarto tenha uma boa iluminação, que é para vocês poderem manter uma energia mais ativa. Porque como o quarto é yin, né, se você chega e tem uma iluminação que a gente chama de fraca, né, você acaba, como a gente diz, deixando o quarto mais yin ainda, né? E se ele tiver problemas de energias que estão atacando negativamente, aí a falta de luminosidade vai influenciar mais ainda naquela estrutura energética. Então a gente sempre recomenda que nos quartos, mesmo vocês tendo os abajures, né, para leitura que ficam sobre os criados mudos, a gente recomenda que vocês também tenham no teto ao menos uma lâmpada de 100 watts, né, que é para poder ter uma boa luminosidade. Porque às vezes os dias são mais escuros, né, à noite então pior ainda, né? Então quando você vai fazer os afazeres não sendo os de dormir, né, você tem que ter uma boa iluminação nesse quarto que é para ele poder ser bem visível, né? E aí você também acaba harmonizando através da iluminação. No caso aqui que se você tiver um quarto que uma das paredes faz divisa com o banheiro e justamente essa parede é a qual você colocou a cabeceira da cama, novamente a gente vem com a possibilidade. O correto é se existir a possibilidade, você muda a cabeceira da cama. Não havendo, você vai fazer o seguinte, você tem que pegar, recuar a cama dessa parede, né, e fazer um baú de madeira, né, que mantém uma distância da cabeceira da cama e da parede de no mínimo 15 centímetros, 20 centímetros. Eu recomendo, né, apesar da apostila dar a metragem mínima, eu sempre recomendo, o ideal é 30 centímetros. Eu prefiro garantir nessa situação, aí, porque é um baú também que você já pode aproveitar e colocar com 30 centímetros, dá para pôr travesseiro, dá para colocar algumas mantas, né, então ela acaba tendo utilidade, porque são utensílios da própria cama e do quarto. Você não vai estar guardando revista velha, etc, né? Nem jogo de panela ou qualquer outra coisa, né? Esse baú é para guardar, ou como a gente chama, os materiais que vão na cama, né? Então, se você faz um muito estreito, você não vai acabar tendo utilidade, vai ficar um baú vazio. Então, eu sempre recomendo para ter essa medida de 30 centímetros. E o comprimento dele, né, que a medida de 30 centímetros é a largura, e o comprimento
tem que ser o mesmo da largura da cama, né? Porque é uma energia muito ruim, principalmente se nessa parede que você tem a cabeceira da cama existir os encanamentos do vaso sanitário e da própria pia, né? Que ele envolve duas energias, a energia da água limpa, né? E a energia do esgoto. Então a água limpa circulando lá nos canos que vão estar na parede que vai estar a sua cabeça, você vai ficar sempre com os pensamentos ativos, né? Porque a água é corrente. Então você vai ter aqueles pensamentos que não desligam, né? Ou seja, você vai sempre estar ativo pensando o que vai fazer hoje, o que vai fazer amanhã e acaba não descansando. E o problema do esgoto, que é uma energia perversa, né? E que vai, além de estar atrapalhando o seu raciocínio, o seu pensamento, vai poder estar te atacando a parte de saúde, né? Então, realmente não é recomendável. A gente sempre diz que o melhor é você tirar a cama dessa posição. Outro problema sério também, esse caso essa parede não seja o banheiro, mas também seja o da cozinha e que esteja nessa parede o fogão. Então é a mesma coisa, a energia do fogão é fogo, né? Então você vai ter o quê? Agitação, vai ter com certeza insônia, né? E a possibilidade de ter pressão alta, porque o fogo ele é um ativador, né? Então a pessoa que fica muito tempo ativa acaba sofrendo de problemas de saúde e um deles pode acontecer de ser a pressão alta devido ao excesso de energia, né, que a gente chama de energia vermelha, que é o fogo. Então vocês tomem cuidado, ainda mais se vocês estiverem num quarto desse também televisores e outros aparelhos eletroeletrônicos, aí vai irradiar mais ainda energia nociva. Então é importante que vocês percebam essa situação e providenciem as curas, né? Porque senão você acaba tendo um problema muito sério e em vez de descansar, vocês estão atrapalhando a sua saúde. E uma outra parte, né, que também tem a ver, a gente falou da parede com o banheiro, e aqui é confirmado que o quarto é uma suíte. Então, se você tem uma situação dessa, né, a qual a sua cama está sendo cortada pela energia que vem do banheiro através da porta, bem no meio da cama, a gente fica numa situação pior do que aquela que a cama tinha sendo cortada pela energia da porta do quarto. Porque do banheiro vão vir energia piores que as do corredor ou de outro ambiente que entrava pelo quarto. Então o que a gente mantém é sempre a porta fechada, né? E nesse caso não dá para fazer a cura com o espelho na porta do banheiro, porque você vai ser refletido ao deitar, né? Então o que a gente recomenda é que a porta fique sempre fechada e que neste caso desse banheiro, né, se houvesse a possibilidade, claro que aí é o quebra e faz, né? E o pessoal no Feng Shui do Chapéu Preto não trabalha com essa técnica, né? Mas nas outras escolas a gente preferiria tirar a porta e colocá-la para um outro lugar. Claro que a gente é contra os banheiros dentro de quarto, né? As suítes, né? Mas enfim, é uma coisa confortável, né? Mais fácil e muita gente tem. Agora você tem um problema por ter construído dessa maneira, né? Como está aí na nossa imagem. O banheiro com a porta bem no meio da sua cama. Aí se houver possibilidade de trocar a cama, seria legal. Se não consegue, se também não dá para tirar a porta e mudá-la de lugar, então a gente aconselha a porta sempre fechada, colocar no batente na parte de baixo um Luxor, né, da radiestesia, e também fazer o tratamento do banheiro com o kit do banheiro, né? Que você utilizaria a pirâmide tal, o Luxor e o labirinto Dames. E ao menos você estaria deixando essa energia mais pura. Não resolve 100%, mas ameniza muito mais do que você ficar sem proteção nenhuma, né? Claro que aí tem as curas normais, se você quiser também colocar um sino dos ventos ou um cristal facetado no teto entre a porta do banheiro e a sua cama, também ajuda. Outra situação também, se porventura o quarto tiver possibilidade no tamanho, você colocaria também um biombo, né? Que da sua altura, né? Da pessoa mais alta do que usa o dormitório, e um biombo que fecharia de uma parede até o tamanho da cama essa porta que não iria mais atrapalhar na energia. Então são essas as dicas, né? E claro que você acaba tendo maneiras de poder avaliar
e cada caso seria um caso, né? Umas vão exigir curas mais efetivas e outras vão ser curas mais simples, né? E aí depois a gente também vem na questão que a gente já havia comentado anteriormente, né? A questão de a cama possuir vigas em cima dela ou não, né? Então a gente tem que sempre avaliar a situação de vigas expostas, né? Que acabou oferecendo uma certa pressão e se tiver sobre a cama pior ainda, né? Mas aqui nesse caso a gente fala de você utilizar na parede onde está a cabeceira da cama como se fosse um bloqueio, né? De energias e proteção para quem está dormindo, colocando as duas flautas de bambu, né, na posição como está a imagem, né, formando assim tipo um desenho do baguá, que faria uma energia de proteção e que de preferência essa parede não tendo janelas, você estaria reforçando a proteção da tartaruga. É uma proteção interessante e além de tudo você acaba tendo um objeto de decoração, né? E voltando à questão das vigas expostas, né, muitas pessoas não se atentam que atualmente existem muitas camas que são embutidas dentro dos armários, né? Vocês aí devem às vezes até possuir para economizar espaço, como também vocês podem ter tido de conhecidos, né? Então esse tipo de cama, ela não é muito legal, é prejudicial porque você vai ter o mesmo efeito de uma viga e por sinal às vezes até mais próxima de você, porque queira ou não queira, aquele armário o qual a cama ficou embutida, ela se tornou uma viga, né? E ele exerce, né, uma certa energia sobre quem está embaixo, porque queira ou não queira, ele está suportando o que existe dentro do armário e ao mesmo tempo o próprio peso. Então ele acaba influenciando. Parece pouco comparado com uma viga, né, de estrutural ou a viga de madeira em um telhado com, como a gente fala, as vigas expostas, porque fica bonito também, né? Mas a energia que vai influenciar na pessoa, principalmente na cabeça, é praticamente igual, né? Então você pode ter desde um problema de leves dores de cabeça, enxaqueca, etc e tal, como alguns outros problemas mais sérios. Então a gente recomenda que, se houver a possibilidade, retire a cama desse local embutido no armário. Se não houver, você então trate de colocar nos cantos desses armários embutidos, onde a cama se encontra, os dois cristais facetados, um em cada ponta, que é uma cura que também ajuda, certo? E a gente vai continuando mais à frente e vamos falar sobre as cozinhas, né?